Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que pode, mudar completamente a forma como lidamos com a pressão. A ideia de que a verdadeira força num confronto não vem da agressividade, mas sim de uma calma quase sobrenatural. E o mestre absoluto desta arte foi Miyamoto Musashi. Vamos direto ao ponto com uma pergunta. Pensem nisto por um segundo. Numa situação de alta tensão, quem é que realmente tem o poder? Não é quem grita mais alto, nem quem tem mais força física. A resposta pode parecer estranha, mas é esta: a pessoa mais calma. Este era o grande segredo de Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão. Estamos a falar de alguém que se manteve invicto em mais de 60 duelos mortais. E o que o tornava imbatível era o seu domínio absoluto sobre as próprias emoções. E o mais fascinante é que Musashi não guardou este segredo. Pelo contrário, ele desenvolveu um sistema, uma série de princípios que se podem aplicar hoje. Nesta primeira parte, vamos então mergulhar no poder da calma e em como Musashi a transformou numa ferramenta para dominar qualquer tipo de conflito. E vamos começar pela base de tudo, pelo alicerce. O primeiro princípio é a distância emocional. É aqui que o verdadeiro controle começa. O que é que isto quer dizer na prática? Bem, Musashi descrevia isto como observar as emoções como se fossem nuvens a passar no céu. Ele não se tornava raiva, ele não era um medo, não. Ele simplesmente via essas emoções a surgir e deixava-as passar. A pessoa não é a tempestade, é o céu que observa a tempestade. E olhem só para esta mudança de perspectiva. É uma pequena alteração na linguagem, mas com um poder imenso. Dizer "eu sou raiva" significa que a emoção tomou conta de tudo. Mas dizer "eu estou a sentir raiva", isso muda o jogo. Cria-se um espaço. A pessoa passa a ser o observador, não a emoção. E é precisamente nesse espaço que nasce uma resposta racional. Isto é algo que se pode praticar. Da próxima vez que surgir uma emoção muito forte, a ideia é parar por um momento. Depois, dar um nome à emoção. Dizer, para si mesmo, ok, estou a perceber que sinto frustração. Este simples ato de nomear a emoção já cria aquela distância crucial. O segredo não é suprimir o que se sente, é não ser controlado por isso. Muito bem, vamos avançar para o segundo princípio, a consciência antecipatória. E é aqui que a estratégia entra mesmo em jogo. Musashi acreditava que para manter a calma é preciso saber o que aí vem. E atenção, isto não é ler mentes, é sobre reconhecer padrões. Os seres humanos, quando estão sob pressão, são bastante previsíveis. A raiva segue caminhos que se repetem, a impaciência revela fraquezas. Musashi estudava os adversários para entender esses padrões antes mesmo de o duelo começar. E o melhor exemplo disto é, sem dúvida, o seu duelo mais famoso contra o lendário Sasaki Kojiro. Este confronto é basicamente uma aula de consciência antecipatória em ação. Reparem como Musashi preparou o terreno. Ele sabia que Kojiro era vaidoso e que ficaria irritado com o atraso. Por isso, chegou horas depois do combinado. Enquanto o outro esperava, a ferver de raiva, Musashi esculpiu uma espada de madeira de um remo, tornando-a de propósito um pouco mais longa que a famosa espada de Kojiro. Quando a luta começou, a mente de Kojiro já estava turva pela raiva. A vitória de Musashi foi selada pela sua preparação mental, não só pela sua habilidade. Então, como é que se pode usar isto? Antes de uma conversa difícil, vale a pena parar e fazer estas 3 perguntas a si mesmo. É uma técnica usada até por negociadores de reféns do FBI. Antecipar as coisas reduz o impacto da surpresa, que é aquilo que geralmente nos desequilibra. Chegamos ao terceiro princípio, a respiração estratégica. Esta é a ponte entre a mente e o corpo. Musashi sabia que, no momento em que um adversário sentia medo, a primeira coisa a mudar era a respiração. Isto não é filosofia, é pura fisiologia. A ciência moderna comprova. Uma respiração lenta e profunda ativa o nosso sistema nervoso parasimpático, o sistema de descanso e digestão, que nos acalma. Já uma respiração curta e rápida aciona o modo de luta ou fuga, inundando o cérebro com hormonas de stress. A técnica de Musashi era incrivelmente simples. Um único ciclo de respiração consciente. Inspirar pelo nariz a contar até 4 e expirar pela boca a contar até 6. A expiração mais longa é a chave para acalmar o sistema nervoso. É como um botão de reset interno que pode ser usado em qualquer lugar, a qualquer momento.
E isto leva-nos ao quarto e último princípio, aquele que serve de âncora para tudo o resto. É a ação com propósito. Sem ele, os outros podem perder-se no meio do caos. Pensemos nisto. Quantas discussões já não vimos que começaram com um ponto específico e se transformaram numa batalha de egos e de coisas do passado? Isso acontece quando o propósito se perde. Musashi sabia que lutar sem um objetivo claro era como lutar às cegas. Esta citação de Musashi ilustra a ideia na perfeição. O foco não está em ganhar já ou em provar que se tem razão. O foco está em servir a um objetivo maior. Era esta clareza de propósito que o impedia de ser arrastado pela tempestade emocional do momento. E aqui fica uma forma prática de aplicar isto. Antes de uma conversa tensa, é útil definir uma âncora emocional. É perguntar qual é o meu verdadeiro objetivo aqui. E a resposta tem de ser uma frase curta, clara, como resolver este mal-entendido sem causar mais dor. Depois é só repetir essa frase mentalmente durante a conversa. Ela mantém o foco, garantindo que as ações servem ao propósito e não ao ego. Quando juntamos estes 4 princípios, percebemos que Musashi não nos deixou apenas táticas de combate. Ele deixou-nos uma filosofia para uma vida mais consciente. Temos a distância para observar, a consciência para prever, a respiração para nos centrarmos e o propósito para nos guiar. Juntos, formam um conjunto de ferramentas completo para o autodomínio em qualquer arena da vida. E aqui está a lição final, e talvez a mais profunda. Musashi descobriu que a verdadeira mestria não era sobre derrotar os outros, era sobre dominar a si mesmo. Quando dominamos o nosso mundo interior, muitos conflitos externos simplesmente desaparecem. No nosso mundo de hoje, com redes sociais, política, stress constante, tudo parece feito para nos provocar uma reação imediata. Nestes tempos, a lição de Musashi é mais relevante do que nunca. A força real pertence àqueles que conseguem manter a serenidade no meio do caos. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Em que confronto da vida, neste momento, é que a calma, a observação e o silêncio estratégico poderiam ser a arma mais poderosa? A resposta pode mudar a forma como se enfrenta o próximo desafio.